Vamos para a aula 3 das noções de administração. Vamos falar agora da teoria geral da administração. Essa primeira parte são 3 partes, é uma aula um pouquinho mais extensa. E nós vamos ver da teoria geral da administração, que é a base do estudo da administração em si. Certo? Teoria geral da administração, os primórdios da administração. A administração tem pouco mais de 100 anos e acumula conhecimentos de vários pensadores de diversas correntes, como filósofos, economistas, etc. Certo? Referências pré-históricas acerca das magníficas construções erigidas durante a Antiguidade no Egito, na Mesopotâmia e na Assíria testemunharam a existência em épocas remotas de dirigentes capazes de planejar e guiar esforços de milhares de trabalhadores em monumentais obras que perduram até nossos dias, como as pirâmides do Egito. Tá? Antecedentes históricos da administração. Pouco antes do meado do século XIX, a sociedade era completamente diferente. As organizações eram poucas e pequenas, predominavam as pequenas oficinas, artesãos independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos, como médicos, advogados e artistas que trabalhavam por conta própria, o lavrador, o armazém da esquina e etc. Né? Eram todos pequenas organizações, pequenos grupinhos, né? Sócrates, né? Vamos falar dos pensadores agora aqui. Ó. Sócrates considera a administração como uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência. Para ele, o administrador é um só, tanto para o setor privado quanto para o setor público. O mau administrador não serve nem para um e nem para o outro setor. Platão expõe a forma democrática de administração pública, governo, e de negócios públicos, a república. Aristóteles expõe a forma democrática de governo, estuda a organização do Estado. Em seu livro Política, né, distingue 3 formas de administração pública. Seria a monarquia, que é o governo de uma só tendência a transformar-se em tirania. A aristocracia, que é o governo de uma elite, tendência a transformar-se em oligarquia, que são poucas pessoas dominando o governo, né? E a democracia, que é o governo do povo, tendência a transformar-se em anarquia, né? Porque o povo no poder pode se tornar uma terra sem lei. Tá? René Descartes, fundador da filosofia moderna, trabalha com a lógica, né? Criador das coordenadas cartesianas, autor do livro O Discurso do Método, que é um método indutivo e dedutivo. Esse é o Descartes, né? Princípio do método cartesiano. É o princípio da dúvida sistemática. Não aceitar coisa alguma como verdadeira enquanto não se souber evidência, ou seja, clara e distintamente aquilo que é realmente verdadeiro. O princípio da análise de decomposição. Dividir e decompor cada dificuldade ou problema em quantas partes for possível e necessário a sua melhor adequação e solução, e resolvê-las cada uma separadamente. Princípio da síntese ou da composição. Condução ordenada do pensamento e do raciocínio, começando pelos objetivos e assuntos mais fáceis e simples de reconhecer para passar aos mais difíceis. O princípio da enumeração ou de verificação. Recortar, verificar e revisar em tudo, de maneira que se torna segurança de nada ter sido omitido ou deixado de lado. Auditoria, perícia, por exemplo, né? Thomas Hobbes, né, que viveu nessa época de 1588 a 1679, bastante tempo atrás, né, desenvolveu a teoria da origem do Estado. O homem passou da primitividade à sociedade através de um processo lento e de um pacto entre todos, relações humanas de entendimento. Né. O Estado se agiganta, toma dimensões de dinossauro e ameaça a todos. O Estado deveria nos proteger, mas nos ameaça, né, acaba nos se aproveitando da fragilidade das pessoas, né? Jean-Jacques Rousseau, que já é um pouco mais adiante no tempo ali, né? 1712 até 1778. O contrato social, né? O Estado surge de um acordo entre as partes, acordo de vontades. O homem é bom e afável, a vida em sociedade o deturpa, né? O transforma em homem canibalizador. Então, essa é a visão do Rousseau, né? A Revolução Industrial, né? Volta que foi demais.
A Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, né, e sua aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de trabalho que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando profundas mudanças de ordem econômica, política e social. Só com a invenção da máquina a vapor, né? A importância da administração. Então, a administração tornou-se fundamental na condução da sociedade moderna. Ela não é um fim em si mesma, mas um meio de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma, com o menor custo e com a maior eficiência e eficácia. As ideias dos economistas liberais eram que a vida econômica deveria se afastar da influência de Estado, porque o trabalho e a mão de obra sugerem princípios econômicos de livre concorrência, que é o postulado do liberalismo. Na metade do século XIX, essa teoria foi enfraquecida pelo capitalismo, o socialismo, que foram os dois novos focos de influência. Tá? O capitalismo entrou em processo de aperfeiçoamento de todos os setores de produção e da remuneração justa. A administração passa a ser enfocada sobre uma série de aspectos, onde cada um deles gerou uma teoria conforme o aspecto que era abordado. O livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, por Adam Smith, né, foi um grande marco no pensamento da administração, pois versava sobre o princípio da especialização dos operários em uma manufatura de agulhas, e já enfatizava a necessidade de se racionalizar a produção. Então, foram coisas que foram surgindo, né, que foi dando embasamento à administração para ver como as coisas poderiam ser mais simples e poderiam ser organizadas de uma forma diferenciada, certo? As ferrovias permitiram o desbravamento do território e provocaram o fenômeno da urbanização, que criou novas necessidades de habitação, alimentação, roupa, luz e aquecimento, o que se traduziu em um rápido crescimento das empresas voltadas para o consumo direto, certo? Então, com as ferrovias o troço andou, né? Era o progresso sobre trilhos, né? Influência de pioneiros e empreendedores. O século XIX foi o século das inovações e mudanças no cenário empresarial. Por volta de 1820, o maior negócio empresarial eram as estradas de ferro. Foi a partir das estradas de ferro que as ações de investimento e o ramo de seguros se tornaram populares. Então, as estradas de ferro era tudo que tinha na época, né, para escoar a produção, para transporte de passageiros, tudo passava pelas estradas de ferro, né? O desafio, organizar as empresas. Os grandes capitães de indústrias, como John D. Rockefeller, Gustav Swift, James Duke, Westinghouse, Daimler e Benz e outros, não tinham condições de sistematizar seus vastos negócios com eficiência, pois eram empreendedores e não organizadores. A organização era um desafio não ou mais difícil do que a criação dessas empresas. Então, era mais difícil organizar a empresa, né, do que simplesmente criar. Ok, criar a empresa é empreendedor, isso, ok, vamos criar uma empresa. Agora, organizar ela, deixar ela redondinha 100%, não é bem assim, tá? A impressionante magnitude dos recursos que conseguiram reunir complicava tudo. O final do século XIX revelou o crescimento dos impérios corporativos e a expansão da indústria. A preocupação dominante se deslocou para os riscos do continuado crescimento sem uma organização adequada. Na verdade, entre 1860 a 1900, aconteceu a idade heróica das invenções, que provocou um explosivo desenvolvimento tecnológico. Tá? O primeiro laboratório de pesquisa surgiu com a síntese da aspirina, realizada por Adolf von Baeyer, de 1835 a 1917, em 1899, foi quando ele, né, realizou lá, né, a síntese da aspirina. O sucesso mundial da aspirina convenceu a indústria química do valor das pesquisas e da tecnologia. Em 1871, a Inglaterra era a maior potência econômica mundial. Em 1865, John D. Rockefeller fundou a Standard Oil. Em 1890, Carnegie funda o Trust do Aço. Esses e vários outros empreendedores foram chamados de criadores de impérios, Empire Builders. Na década de 1880, a Westinghouse e a General Electric dominavam ramos de bens duráveis e criaram organizações próprias de vendas como vendedores treinados, dando início ao que hoje conhecemos como marketing, né?
tudo começou lá naquela época de 1880, quer dizer. Ambas assumiram a organização tipo funcional que seria adotada pela maioria das empresas americanas, a saber, um departamento de produção para cuidar da manufatura de fábricas isoladas, um departamento de vendas para administrar um sistema nacional de escritórios digitais com vendedores, um departamento técnico de engenharia para desenhar e desenvolver produtos, um departamento financeiro, que também é importantíssimo, né? Questão financeira. Abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração se divide em dois níveis, a administração científica do Taylor e a teoria clássica do Fayol, né? No despontar do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um era americano, que é o Frederick Winslow Taylor, e iniciou a chamada Escola da Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. O outro era europeu, Henry Fayol, e desenvolveu a chamada Teoria Clássica, preocupada em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque aqui, ó, Taylor falava em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário, enquanto Fayol, ele queria aumentar a eficiência da empresa, né, por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Então, um dava ênfase na produção, outro dava ênfase na tarefa, né? Muito embora ambos não tenham se comunicado entre si e tenham partido de pontos de vista diferentes e mesmo opostos, o certo é que suas ideias constituem as bases da chamada abordagem clássica da administração, cujos postulados dominaram as 4 primeiras décadas do século XX no panorama administrativo das organizações. Certo? Origens da abordagem científica: crescimento acelerado e desorganizado das empresas, a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações e a obra de Taylor. Certo? Essas foram as origens, né? Frederick Winslow Taylor, o fundador da administração científica, nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Veio de uma família de princípios rígidos e foi educado com forte mentalidade de disciplina, devoção ao trabalho e poupança. Iniciou sua carreira como operário na Mid-Valley Steel Company, né? Passando a capataz, contramestre, até chegar a engenheiro quando se formou pelo Stevens Institute. Esse é o Taylor, né, pessoal? Então continue focado e até a próxima aula, que vai ser a segunda parte dessa. Tá certo, pessoal? Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.